Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós estamos dando início a mais um encontro com a Palavra e nós estamos trabalhando sobre o tema central, o papel da Igreja no atual momento. E hoje a nossa aula irá abordar o seguinte assunto: corrupção é uma questão de caráter? As dimensões em que nós vivemos, as dimensões em que nós conhecemos, de fato elas nos trazem uma profundidade em relação à corrupção. Nós temos conhecimento que a corrupção e a desonestidade de fato estão instaladas em todas as áreas da vida do ser humano, áreas que abrangem todo o perímetro aí do poder político, do poder financeiro, não somente no Brasil, mas no mundo em geral. O ser humano ele é corrupto no seu ser. Infelizmente no Brasil, por causa da corrupção e tudo que está acontecendo em nosso país, nos faz, sim, muitas vezes perder a esperança de uma mudança, de uma verdadeira mudança no nosso país. O que nós cremos e esperamos é que crentes, cristãos fiéis e íntegros, possam ter sim uma voz ativa e participativa no meio da sociedade e em todos os ramos. É claro que, uma vez perdida essa esperança, essa expectativa de dias melhores, há sim uma frustração em relação à instalação do reino de Deus aqui no nosso país e no mundo em que vivemos. Então, devemos nos perguntar qual é o papel da igreja cristã em relação à corrupção. Qual o papel da igreja em uma democracia que está corrompida pela desonestidade, pela mentira? Como deve ser o comportamento do cristão num ambiente assim, onde a ganância, onde o bem maior, o bem de si próprio é o que vale? Como devemos ser diante de uma sociedade que aparentemente parece ser irrecuperável, parece que não tem mais jeito? É claro, existe, é verdade, e isso faz parte da nossa cultura, infelizmente. Todos nós conhecemos o jeitinho brasileiro, aquela malandragem de querer levar vantagem em tudo que puder, sempre buscando uma maneira de burlar ali as regras, de sempre sair na frente do seu próximo. E infelizmente isso tem sido uma característica de nós brasileiros. Quando as pessoas de fora, de outras culturas, vêm para o Brasil, são facilmente enganados, porque não tem essa cultura, esse hábito no país onde eles vivem, mas nós temos essa habilidade e muitas vezes até exaltamos essa habilidade de querer levar vantagem sobre o próximo, e encontramos formas muito criativas, assim dizendo, para resolver os problemas em que enfrentamos. E isso de fato tem provocado uma corrupção, ou tem somente demonstrado cada vez mais a corrupção que há dentro do ser humano, onde ele mostra, onde ele manifesta toda a
como posso dizer assim, tudo aquilo que o pecado fez em nosso coração. Então, todo o reflexo que nós vemos no nosso país hoje, em meio a toda essa desordem, né, no meio político, financeiro, né, na sociedade, tudo uma demonstração daquilo que nós estamos fazendo, né, para melhorar, tudo aquilo que nós estamos tentando fazer para melhorar. É claro que essa validação cultural quase que, infelizmente, está dentro, né, de nós, mas precisamos entender, né, que toda essa manipulação, né, gera uma desobediência, e a desobediência da criatura humana abre portas para toda a cultura, né, toda a cultura de violência, toda a cultura de morte, né, tudo aquilo que começa com a corrupção, e isto vai descaracterizando, né, a imagem de Deus dentro do ser humano, né, por causa do pecado, né? Lá em Gênesis, no capítulo de número 6, versículo 11 e 12, você abriu lá Gênesis, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim a palavra de Deus: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra, né? Ou seja, o pecado corrompeu toda a prática, né? Tudo aquilo que o homem faz, todo o seu ser está corrompido pelo pecado, cheio de violência, né? E essa corrupção, né, ela transforma tudo aquilo que o homem faz em coisas más, né? Coisas que não exaltam a Deus. Então a carne está corrompida, né? Não adianta nós queremos culpar o sistema, sendo que nós próprios estamos corrompidos, né? Precisamos sim de uma luz, precisamos que Deus nos ilumine, né? Que Deus mostre o caminho para nós, que Deus nos limpe de toda corrupção, né? Que Deus nos dê força para nos livrarmos da obra da carne, que é derivada do pecado, que foi herdado pela raça humana por Adão. Então precisamos sim entender isso, que tudo que acontece, né, toda essa corrupção, ela é derivada sim do pecado do interior do homem. Por isso vem a pergunta, né? Corrupção é uma questão de caráter? Né? Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, Filipenses 2, 5: entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar, né, de Cristo Jesus. Este modo de pensar que o apóstolo Paulo, né, ele nos diz aqui, nos leva, né, nos remete a falar de caráter, né? Então, eu sei que falar de caráter no atual momento em que nós vivemos, né, no nosso país, na sociedade, no mundo, assim dizendo, né, com tanta barbaridade acontecendo, parece ser algo utópico, algo bem distante, falar sobre caráter. Mas, segundo o nosso bom e velho português, a palavra caráter, ela é definida, né, em um conjunto de características, né, e traços que relativamente, né, que trazem ali, demonstram ali, né, uma maneira de agir, uma maneira de reagir, né, de pensar, né, tudo isso de um indivíduo, de um ser humano, né, ou então na coletividade,
né? Também pode ser definido assim, de um grupo. Então, caráter é um feitio moral, podemos assim dizer, né? É a firmeza, né, e coerência das atitudes, né, das nossas atitudes, daquilo que nós praticamos. Então devemos ter o mesmo modo de pensar, né, o mesmo caráter que Cristo teve, né? Como Cristo se comportou em meio às pessoas, quando foi agredido, né? Como Cristo se comportou, né, enquanto esteve aqui na terra. Se nós olharmos em outros termos, né, a primeira palavra, né, do texto aqui de Paulo que nós podemos converter, né, nesse modo, tem o mesmo modo de pensar de Cristo, ou seja, tem o mesmo caráter de Cristo. Para ter o caráter de Cristo é preciso estar, né, ligado a Ele, é preciso ter um coração ligado a Ele, né, porque o caráter de Cristo, ele não traz somente uma ligação moral, mas ele afeta toda a nossa vida, né? Os nossos costumes, o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, né? Ele afeta todo o nosso ser. Então, somente aquele que tem um novo coração, né, que teve a sua vida, né, regenerada pela obra do Espírito Santo, né, no seu coração, que abandonou as velhas práticas, né, pode ter o caráter de Cristo. Então, não se garante, olha que interessante, né, não se garante transformação de caráter através de controles sociais, né, e nem na transparência de alguma administração, né? Então, não é pela mudança desta visão, dessa cosmovisão que nós temos da sociedade, que isso vai trazer um caráter para o ser humano, né? Ele precisa de uma força maior, ele precisa de um impulso maior do que ele para ter o seu caráter transformado, né? Por outro lado, nós podemos dizer que não é impossível, sim, que haja uma educação boa, né, que haja uma administração, principalmente pública, boa, eficiente, né, onde as pessoas sejam envolvidas e pessoas de caráter. Mas nós entendemos que para que as pessoas possam demonstrar um verdadeiro caráter, uma verdadeira integridade nos processos, né, no trabalho, na escola, na família, na igreja, aonde ela estiver, né, ela precisa estar ligada a Cristo. Nós cristãos entendemos desta maneira. Se a pessoa não estiver ligada a Cristo, jamais ela conseguirá se livrar da corrupção, do pecado dentro do seu ser. Então, podemos dizer que a igreja, né, ela tem dois níveis de ação hoje no mundo. E quais são esses níveis, né, que a igreja ela precisa estar agindo hoje na sociedade? O primeiro nível é a igreja ela precisa ser socialmente responsável, né, e também utilizar, né, os instrumentos democráticos que nós temos hoje, né, para que a sua espiritualidade, né, ela venha a ser transformada em uma missão, assim dizendo, né, e tenha, né, e consiga ali uma incidência, né, nas políticas, na cultura, na sociedade ao todo, né, em todos os âmbitos, em todos os lugares, né? Então a igreja precisa ter isso, né? E nós, né, como cristãos e como cidadãos, nós temos o direito e o dever de testemunhar, né, essa transformação de caráter. Olha a responsabilidade dos cristãos, essa transformação de caráter, né, através das nossas boas obras e da prática da justiça. Então essa é o primeiro nível em que nós devemos atuar, né? Nós devemos ser pessoas confiáveis, não porque nós somos
cristãos, mas porque nós refletimos o caráter de Cristo através das nossas ações. Esse é o primeiro nível. E o segundo nível é crer, na justiça de Deus, que é o bem maior, que a justiça de Deus, que é o conceito diferente da justiça do ser humano. A justiça do ser humano, ela é falha, por mais que o ser humano tente ser justo, mas a justiça de Deus tem que ser a nossa confiança, porque ela é baseada em valores que estão dentro do caráter de Cristo também, que é a mansidão com o próximo, que é a sensibilidade, a empatia com as pessoas, a misericórdia, o amor. Então precisamos entender e crer na justiça de Deus, mas isso também não nos impede, isso também não quer dizer que a justiça de Deus ela tem que ser, posso dizer assim, o mínimo exigido pela justiça humana. Precisamos entender que nós também temos o direito de tudo aquilo que a sociedade ela nos fornece como cidadão. Então a igreja ela precisa crer na justiça de Deus, mas precisa também entender que ela tem o direito de usufruir também de tudo aquilo que há de direito a ela como cidadão, que é habitação, alimentação, saúde, lazer, liberdade, de poder exercer ali uma vocação, uma profissão. Então nós temos que crer na justiça de Deus, é o segundo ponto, crer na justiça, mas também entender que nós precisamos atuar em todas as áreas da sociedade como cristãos. Eu quero encerrar com Isaías, capítulo 33, versículo 15 e 16. Vamos abrir lá no profeta Isaías 33, versículos 15 e 16. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressão e com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Então que Deus nos conceda a graça, que Deus nos conceda a sua misericórdia para que possamos exercer ali diante dessa sociedade corrompida pelo pecado, corrompida pelas obras da carne, exercer a justiça de Deus, ser luz aonde nós estivermos, para que Deus venha ser honrado através das nossas vidas. Que Deus nos ajude. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço a todos. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim,